Avançar é avançar de verdade. Avançar no sentido literal da palavra. Não é apenas uma frase de efeito, como o ano passado nós tivemos o ano da transformação. Não é porque nós queríamos um slogan para ter algo para falar, mas é porque nós precisamos, de verdade, avançar em todas as áreas da nossa vida. Seja na área espiritual, na área profissional e na área pessoal. Então, nós tomamos essa decisão de seguir a ordem que o Senhor nos deu. E eu queria ler aqui com vocês um texto que está lá em Josué 6. Agora eu vou falar igual os pastores. A minha versão é a NVI. Eu vou ler aqui na versão NVI, Josué 6, do 1 ao 16. Que diz assim. Josué 6, do 1 ao 16. Ali, os meninos colocaram. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão, cada um, uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Obrigada, irmão Aparecido. Eu também queria falar isso. Ele ordenou ao povo. O que Josué ordenou ao povo? Avancem. Marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas diante do Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, enquanto a retaguarda seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Josué, porém, tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz e não diga palavra alguma até o dia em que eu ordenar, então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor dar uma só volta em torno da cidade. Depois o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se cedo na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e a retaguarda seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Amém? A gente percebe que nessa passagem, existe aí várias ações desse povo, de Josué também, que levaram eles a conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido. São ações que, às vezes, a gente for ler esse texto todo, você fala, meu Deus, esse povo deve ter ficado muito cansado.
né? Porque rodear um muro de uma cidade, a gente, pelo menos eu não encontrei assim o tamanho que era essa cidade, qual era a circunferência desses muros, e rodear esses muros durante 6 dias, e no 7º dia rodear 7 vezes. É muito cansativo. Eu lembro que uma vez nós fomos no regional orar por uma pessoa que estava lá, e fizeram um propósito, a gente rodear os muros do regional 7 vezes. Gente, na 3ª vez eu já estava para pedir oração, era por mim, porque eu já estava cansada, sabe? E a gente ora falando, vai andando e falando, e parece que a respiração vai ficando. Então, assim, mas era o processo que o Senhor pediu para aquele povo, era a ordem que o Senhor tinha dado a eles. E por que eles seguiram essa ordem? Porque eles tinham um objetivo. Eles seguiram essa ordem porque eles tinham uma promessa. Eles seguiram essa ordem, eles obedeceram ao Senhor, porque eles tinham um foco, como o pastor Iranildo falou aqui. E eles obedeceram ao Senhor, porque eles queriam avançar em conquista de territórios. Sem esse avanço, eles não teriam alcançado a cidade de Jericó, eles não teriam conquistado aquela terra, porque a cidade era fortificada. E na nossa vida não é diferente. Nós precisamos, muitas vezes, ultrapassar muralhas para conquistarmos aquilo que o Senhor já nos prometeu. A cidade estava conquistada. A cidade já era deles, porque o Senhor falou, eu vou entregar a cidade de Jericó a vocês. Vocês só precisam me obedecer. E para nós avançarmos em qualquer área da nossa vida, nós só precisamos obedecer o Senhor. Não há muralhas que possam nos impedir de avançar quando nós estamos debaixo de uma palavra, quando nós estamos debaixo de uma direção do Senhor. Ontem o pastor Fernando falou aqui sobre ouvir o Senhor. Muitas vezes nós queremos avançar sem uma direção. Nós queremos avançar sem que o Senhor tenha nos dado uma ordem. E aí nós saltamos muralhas, nós derrubamos parede com as nossas próprias forças. Nós movemos céus e terras sem a direção do Senhor para alcançar e avançar naquilo que nós queremos. Só que quando nós chegamos lá na frente, nós temos que voltar. Lá para o rabo da fila, como diz. Por quê? Porque nós avançamos e não prosperamos naquilo que nós buscamos. Porque nós não tivemos o quê? Foco. Nós não tivemos o quê? Direção do Senhor. E nós precisamos avançar. O Senhor nos deu uma ordem. O Senhor nos deu um comando. O Senhor deu um comando para a Igreja Batista El Shaddai esse ano. Avancem. Porque o que vocês precisam já foi conquistado. Mas vocês precisam fazer algo. E quando o Senhor deu essa ordem para a igreja, Ele não deu a ordem para a instituição, para o ministério Batista El Shaddai. Ele deu essa ordem para cada um de nós individualmente. Porque do que adiantaria o Senhor dar uma ordem para a igreja como instituição, prepara todas as ferramentas que precisamos, né? Como o pastor Fernando falou aqui ontem, a igreja tem um trilho de crescimento, a igreja tem pessoas preparadas para ministrar esse trilho, a igreja tem pessoas preparadas para dar uma aula sobre liderança, aula sobre finanças, está aqui o Eduardo, que é expert nisso, aula sobre criação de filhos, aula sobre casamento, sobre a nossa vida em todas as áreas. Mas do que adianta ter tudo isso? E nós, como pessoas, como membros dessa igreja, não nos dispormos a absorver tudo isso. Essa igreja vai crescer, vai avançar? Não vai. Do que adianta ministrar aqui 3 dias de curso de liderança, de célula. E aí, lá na célula, o líder pergunta se alguém vai vir fazer o curso, se alguém já se inscreveu. Ninguém se dispõe a fazer um curso de liderança. Essa célula vai multiplicar um dia? Se for no propósito de Deus, ela vai multiplicar. Mas, talvez, ela teria que multiplicar 4 vezes no ano. Ela vai multiplicar uma vez a cada 2 anos. Porque as pessoas não estão dispostas a avançar. E o que nos impede de avançar?
São coisas que nós mesmos colocamos. Mas antes da gente falar do que nos impede, vamos falar daquilo que nós precisamos para avançar. Para nós avançarmos, nós precisamos decidir, querer avançar. Porque não vai adiantar nada alguém querer por nós. Não adianta nada o pastor Corifeu chegar aqui e falar, esse ano é o ano de avançar. Mas só ele avança. Só a tecnologia da igreja avança, como nós temos aí o aplicativo da igreja, que tem anos e anos que a gente vem batendo nessa tecla, né? E nós temos uma tendência, queridos, a não querer aprender coisas que vai tirar a gente da nossa, né, do nosso bem-estar, que vai nos forçar a algo. E não adianta nada o pastor chegar aqui com esse tema. O Senhor deu uma ordem para Josué. Os muros caíram. Mas do que adiantaria se os muros tivessem caído e o povo tivesse ficado parado? O muro caiu mesmo, olha. Não é que caiu. Mas e aí? Qual era a ordem seguinte? Avancem, conquistem a cidade, porque ela é de vocês. Então não vai adiantar. Se cada um de nós, como igreja, de forma individual, não nos posicionarmos nesse pensamento, eu vou avançar. Isso vai dar trabalho, eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que sair do serviço direto para a igreja, eu vou ter que fazer um curso, fazer alguma coisa, mas eu vou avançar. Eu vou avançar porque eu vou me dispor a isso. Eu tenho uma dificuldade, não tenho mais, uma dificuldade a questão de tecnologias novas, né? E esse dia eu fui na sala da minha chefe falar sobre um assunto, e chegando lá ela falou assim, eu queria ver com você o seguinte, eu vi que você fez uma postagem muito interessante no grupo, mas eu queria te perguntar, você não tem chat GPT, não? Meu Deus. Eu fiquei assim, sabe, desliguei um pouco o cérebro, pensei, chat GPT. Falei, por que ela está perguntando? Eu falei assim, tá, a IA, né? Ela porque aquilo que você postou é muito interessante, mas ficaria bem melhor se você tivesse colocado lá, porque o chat GPT vai organizar o texto para você. Aí eu falei, não, eu tenho, mas eu nunca usei. As meninas baixaram, mas eu não quis usar. Aí eu saí e falei, eu vou já lá no menino que é responsável por isso, e vou falar para ele fazer isso para mim. Quando eu cheguei na sala dele, eu pensei, gente, foi para a minha sala, eu bati o dia todinho para conseguir, sabe, usar aquele negócio, o chat GPT. Mas, menina, eu peguei gosto pelo negócio. Eu aprendi, pedi ajuda, e eu falei, eu vou avançar. E aí eu mandei para ela, e depois eu falei, tu viu aí? Tu já está expert no chat GPT, né? Eu falei, não, mas eu bati cabeça o dia todo. Mas eu decidi que eu vou aprender. Por quê? Se a gente quiser ficar atualizado, nós temos que, vamos dizer, caminhar junto com aquilo que está a avançar. Porque senão você vai ficar estagnado. Então, nós precisamos decidir, querer. Filipenses 3,14 diz assim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Em Cristo Jesus, Paulo decidiu, independente das circunstâncias, ele decidiu prosseguir. Não importava se ele ia ser preso, se ele essa convicção que nós precisamos na vida espiritual. Porque na vida espiritual nós só vamos parar de avançar quando nós chegar na eternidade. Porque aqui é a vida, todo o tempo nós precisamos avançar. Para avançar, precisamos perseverar e ter fé. É perseverança, porque sem perseverança a gente para no meio do caminho, né? Colossenses 1,11 diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Paulo falando aos Colossenses. Além de nós ter perseverança e paciência, nós ainda temos que estar alegres, né? Nós temos que ter perseverança, paciência, fé e alegria. Porque tudo que a gente faz com alegria, a gente fica mais leve. É tão bom, né? Quando você chega num ambiente que você sente assim um ambiente meio que muito formal, muito pesado, aí quando a pessoa que vai passar o conteúdo para você fala algo que já destrava todo mundo, com alegria. Nós temos que fazer as coisas, nós temos que avançar no Senhor com alegria, porque o reino de Deus
é um reino de alegria, é lugar de alegria, não é lugar de tristeza. E nós temos que ter paciência, porque tem coisas que vai levar tempo. Tem coisas que vai demorar anos. Às vezes nós esperamos que isso chegue para nós em meses, em dias, e chega em anos. O povo de Jericó, o povo aqui de Josué, rodearam durante 7 dias uma cidade. Eu não sei se alguém não ficou para trás e desistiu, né? A gente não sabe, mas que deve ser muito cansativo mas eles tinham um propósito, eles tinham um alvo, eles tinham foco. Um ponto de partida. Nós precisamos também de ter um ponto de partida. O nosso ponto de partida no Senhor foi o dia que nós aceitamos Jesus. Nós precisamos de entender que nós não podemos mais parar de avançar, de aprender, de conhecer o Senhor. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Não está falando que quando a gente chega num certo patamar, quando vocês chegar ao nível de pastores, de apóstolos, vocês já podem parar. Não. Nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, todos os dias. O nosso ponto de partida. Tem uma passagem na Bíblia, lá em João 8, que me toca muito, desde quando o Senhor me trouxe isso ao coração. Me trouxe a revelação dessa palavra. Isso gerou no meu coração uma mudança. João 8 fala da mulher pega em adultério. Mas eu vou ler aqui só a passagem em que o Senhor fala algo que mudou assim, a minha forma de pensar. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, vá. Ele deu uma ordem para essa mulher. Ele não disse para ela: agora fica aqui no templo, enquanto esse povo esquece do que aconteceu. Faz aqui uma penitência de 7 dias, ora, até esse negócio acalmar aí na rua. Porque se a gente lembra bem, aí vocês imaginam, de manhã cedo, todo mundo levando os filhos para a escola. Naquela cidade. O povo indo para o trabalho. O leiteiro entregando leite. O padeiro entregando pão. E aquela mulher sendo arrastada pela rua. Talvez sem roupa. Enrolada num lençol. Levada para um templo que só tinha homens. Porque na sinagoga, no momento da oração, eu creio que a maioria ali era homens, sacerdotes. Ela foi levada ali e jogada. A igreja estava lotada. Em uma manhã de oração. E aquela mulher tinha sido pega em adultério. E o Senhor dá uma ordem para ela: vá. E a Bíblia não diz que ela perguntou para onde. Porque não tem mais casa. Voltar para onde? Depois de uma situação dessa. Mas ele deu uma ordem e ela foi. Eu não vi mais nenhum relato sobre essa mulher. Mas ela obedeceu. Ela confiou naquilo que o Senhor falou para ela. Ela não ficou embaraçada com aquilo que tinha acontecido. E sabe o que nos impede de avançar muitas vezes? Nós já vamos passar para lá. É porque nós ficamos lambendo as nossas feridas, murmurando aquilo que aconteceu no nosso passado. Uma das coisas que nos impede de avançar é estar olhando sempre o que aconteceu no passado, o que deu errado. E agora eu não quero mais ser líder, porque a célula que eu liderava lá em 2020 não saiu da forma que eu queria. E aí você para de avançar por causa de algo que talvez não saiu da forma que você esperava. O irmão me criticou porque eu fiz uma oração e eu tremi, eu gaguejei. Nunca mais eu oro. Pare, o Senhor já te perdoou. O Senhor já te preparou. Avance. O Senhor nos dá uma ordem como igreja. Vá. Vocês já foram perdoados. O pecado de vocês já foi lavado na cruz do Calvário. Avancem. Vocês estão
com autoridade para avançar no Senhor. Nós temos essa palavra do Senhor. O Senhor nos deu uma ordem. Se nós não avançamos, nós estamos em desobediência. Porque nós estamos deixando de ouvir, deixando de seguir um comando. O Senhor nos deu uma ordem. O Senhor deu uma ordem para a igreja, avancem. E se nós não fizermos nada para avançar, nós estamos em desobediência ao Senhor. Porque esse tema não foi por acaso, não foi o pastor Corifeu que inventou. O Senhor deu para ele essa ordem. E através dessa ordem, nós recebemos esse comando. E nós vamos avançar. Amém? Amém, igreja. E tem muitas coisas que nos impedem. Vou botar aqui. Eu ainda tenho que comprar um tablet. As coisas ou situações nos impedem de avançar. Achar que é incapaz, né? Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu não sou capaz de levar uma palavra na célula, de fazer uma oração, num momento de oração. No dia que o pastor Corifeu me passou a mensagem, Luciane, dia certo tu que vai pregar no culto de primícias. Gente, eu dei tanta justificativa, falei, pastor, meu Deus do céu, não sei o que. Ele falou, obrigado por confirmar. E aí, eu fiz o quê? Eu obedeci, né? Falei, amém, pastor, vou obedecer. Mas muitas coisas nos impedem de avançar. Não que eu ache que eu sou incapaz, porque eu sei que quando a gente vai na vontade do Senhor, é o Senhor que faz. É o Senhor que fala. Mas porque eu sei que tem muitas pessoas muito mais capacitadas do que eu para isso. Né? Então, assim, mas eu tremi na base, né? Mas ele falou, obrigada por confirmar. Achar que é incapaz. Moisés achava que era incapaz de libertar o povo do Egito. Mas o Senhor insistiu. Gente, eu não sei como é que Deus não perdeu a paciência com Moisés. Que pensa numa pessoa que argumentava. E coisa difícil é você lidar com gente que tem sempre um argumento para ir contra aquilo que você fala. Mas Moisés argumentava. Mas o Senhor, né, teve paciência com ele. E ele foi e fez o que era para fazer. Medo. O medo que nos paralisa. Não é aquele medo por prudência. Porque o medo por prudência, ele nos protege. Todo ser humano tem medo. E é que paralisa, não vem de Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se nós estamos no amor de Deus, nós não temos medo de avançar quando Ele nos dá uma ordem, nos dá uma direção. Amém? O medo nos impede de avançar. Pedro negou a Jesus 3 vezes por medo da morte. Medo, gente, não é falta de fé. Pedro não tinha deixado de amar Jesus. Pedro não tinha deixado de crer que Jesus era o Filho de Deus. Pedro não estava desviado, mas ele teve medo. E Jesus entendeu aquilo, assim, de forma clara. Jesus entende os nossos medos. Mas o Senhor se entristece quando nós deixamos que esse medo seja maior do que a nossa confiança nele. Então, nós temos medo e é normal, é natural. Mas não podemos deixar que esse medo nos impeça de obedecer à ordem que o Senhor nos dá. Porque se Ele falou, nós temos que obedecer. Se Ele falou, Ele falou. Né? Então, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Mas nem por isso Pedro deixou de amar Jesus, mas ele negou por medo. E eu creio que aquela negação, eu creio e a gente sabe que foi assim, trouxe profunda tristeza ao coração de Pedro. E talvez ele tivesse avançado muito mais. Mas ele teve medo. E o medo nos impede de muitas coisas. O comodismo na caminhada de nós aceitarmos Jesus e ficarmos achando que é só aquilo ali já está bom demais. Mas o comodismo, ele traz para nós uma morte espiritual. A gente nem percebe que está morrendo espiritualmente, mas a gente está morrendo espiritualmente quando nós ficamos acomodados. Nós não queremos, não, aqui está bom demais. A gente fala, irmã, vamos fazer isso. Não, irmã, me deixa quietinha, eu gosto de ficar lá ouvindo. Amém, tem pessoas que foi chamada para os bastidores, né? Nós não estamos falando apenas de pessoas que vão estar aqui à frente ministrando cursos, ministrando
nos cultos, ou no louvor, em qualquer outro ministério. Mas nós precisamos avançar de forma gradativa no Senhor. Nós não podemos ficar acomodados. Se você, o ano passado, não conseguiu ler a Bíblia toda, comece esse ano de novo. Eu comecei de novo esse ano. O ano passado eu não li, o ano atrasado eu li toda. Mas esse ano eu vou começar de novo. E já era para ter lido muito mais. Vou começar não, já comecei. Então, o comodismo é algo que nos impede de avançar. Hebreus 6,11 diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares, ou seja, os ensinos básicos, né, a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento, de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Ou seja, nós precisamos conhecer o Senhor, buscar conhecer o Senhor de forma mais profunda, não ficar apenas no básico, que é aquele básico que a gente aceita Jesus, eu batizei, eu oferto e está bom demais. Não. Hebreus aqui diz que nós precisamos avançar e parar de ficar apenas no básico. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor. E isso não é só na questão espiritual, é na nossa vida secular também. Se nós ficarmos só no básico, nós vamos ficar para trás em muitas coisas. Nós precisamos sair do comodismo. A preguiça, a Bíblia diz em Hebreus 6,12, não sejais preguiçosos, mas sede imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Olhar para trás, como nós já falamos, ficar olhando o passado. A mulher de Ló, porque olhou para trás, desobedeceu uma ordem do Senhor, ela parou de avançar. Ela não faz parte da história. A única passagem que fala dessa é essa passagem de desobediência, de ter olhado para trás, e ela não faz parte da história do povo de Deus, porque ela desobedeceu a Deus e olhou para trás, e virou uma estátua. E é interessante que eu lendo esse texto hoje, relendo, ela não estava no caminho para o lugar de segurança, ela já estava lá no lugar de segurança. Por que ela olhou para trás? Por causa daquilo que o pastor Fernando, o pastor Iranildo e os demais têm falado. Porque nós vamos para o Senhor, nós já estamos num lugar de segurança, e mesmo assim nós ficamos lembrando lá do passado, das amizades que era tão boa, daqueles shows que era tão nota, o povo não se diverte. Tem pessoas que pensam dessa forma porque não conhecem a verdadeira alegria. E aí nós olhamos para trás e nós paramos de avançar, nós retrocedemos, na verdade. Então, olhar para trás nos impede. O pastor Iranildo falou do povo hebreu, lá no deserto, que já estavam indo para o lugar que precisava, mas lembrava da comida gostosa lá do faraó. Só lembravam da comida, não lembravam das chibatadas, né? Só lembrava da parte que satisfazia a carne, não lembrava que eles eram escravos. Nós precisamos lembrar que no mundo nós éramos escravos. Mas aqui nós somos livres, para a glória de Deus. E nós não podemos continuar olhando para trás. Nós vamos avançar para o alvo da soberana. Amém. Qual é o sentido de uma igreja preparar cursos, treinamentos, seminários, congressos, investir em ensino, se cada um de nós, como igreja viva, não estiver disposto a decidir perseverar e dar o primeiro passo? Não tem sentido nenhum, amados. Avançar exige ponto de partida, levantar-se, sair do lugar de culpa, de pecado, de medo ou de conformismo, porque o Senhor já nos perdoou e nos enviou. Se Deus já liberou o comando, é ser o Senhor e avançar. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Se você trouxe o seu projeto de vida 2026, pegue ele aí na sua mão. E eu espero que todos eles tenham esse objetivo, avançar. Porque nós precisamos. Se não tem, chegar em casa, você coloca. O ano de 2026... eu vou avançar. E nós vamos estar orando pelos projetos de vida. E nós vamos estar orando pelo mês de julho. O pastor Corifeu quer para orar bem alto, porque é o aniversário dele. Amém, Jesus. Senhor,
em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai.